Está no ar o programa Consultando a Bíblia, um programa de defesa da fé elaborado pelo Centro Apologético Cristão de Pesquisas, CACP. Apresentação: Professor João Flávio Martinez. Coordenação: Professor Paulo Cristiano. Participe com perguntas para o programa. Escreva para o nosso e-mail cacp@cacp.org.br. Tenha sempre informações atualizadas sobre o mundo sectário. Acesse www.cacp.org.br. CACP, fazendo pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Olá, como é que vai? Tudo bem? É muito bom, mais uma vez, em mais uma oportunidade, estarmos juntos aqui no programa Consultando a Bíblia. É o nosso segundo programa, pela graça de Deus. Nós estamos aqui perpetuando um projeto do pastor Natanael Rinaldi, que é o programa Consultando a Bíblia. A ideia sempre foi responder questionamentos teológicos consultando a Bíblia, principalmente questões envolvendo apologética, envolvendo heresiologia, seitas, e trazendo ao nosso telespectador, ouvinte, informações sobre a questão. É bem verdade que nós temos vários grupos de irmãos, né, de preferências. Tem irmãos que gostam de ler o texto, ler o artigo. Outros preferem ouvir. O site do CACP tem 6.000 artigos. É realmente um dos sites mais preparados, equipados do Brasil para tirar a sua dúvida teológica. Mas há aqueles irmãos que preferem ouvir. Alguns colocam no Walkman, no celular, no iPod, no iPad, no tablet, põe no foninho de ouvido e vai ouvindo. Então a gente também vai disponibilizar aqui, nesse formato de programa de rádio, programa Consultando a Bíblia, tá bom? E você pode fazer a sua pergunta diretamente para o programa, enviando um e-mail para cacp@cacp.org.br. Bem, a pergunta de hoje é a seguinte: Moisés foi o primeiro ressurreto dentre os mortos para viver eternamente no céu? Uma pergunta interessante. A Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23, deixa claro essa questão. Ela responde publicamente a questão de uma maneira muito objetiva. Porque assim, versículo 23, mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, sobre a ressurreição dos mortos e a vida eterna, ressurreto na presença de Deus, nós vamos encontrar aqui em 1 Coríntios 15, 23, que primeiro foi Cristo. Ele representa as primícias da colheita. E depois os que são de Cristo na sua vinda. Ou seja, Paulo explica em 1 Coríntios 15 que nós não temos ninguém ressurreto com corpo glorificado igual ao de Jesus lá nos céus. Nós temos, é claro, na Bíblia o estado intermediário. Está em Lucas 16, do 19 ao 31. O estado intermediário é aquele lugar onde a alma do salvo e do perdido ficarão até o dia da ressurreição. Todos ressuscitarão, uns para a glória eterna, outros para a vergonha eterna. Daniel falou disso, Jesus falou lá em João 5 sobre isso. Então é muito claro essa questão da ressurreição. Um para a vida eterna, outro para a condenação eterna, com o corpo glorificado. Entretanto, o espírito, a alma do indivíduo, ele é recolhido no estado intermediário, que é, no caso, o paraíso, ou céu para o salvo, e o Hades, ou lugar de tormento, para o indivíduo que está
com a alma perdida. Quem quiser saber mais sobre essa questão do estado intermediário, tem um vídeo, uma palestra do pastor Nathanael Rinaldi chamada Inferno, lá no site do CACP, no canal do YouTube do CACP. Você pode assistir, é muito explicativo. Nós agora vamos nos deter aqui nessa questão de Moisés. Mas se Jesus é a primícia, ou as primícias, Moisés teria ressuscitado? Bom, primeiro, quem é que fala isso, né? Quem é que ensina que Moisés, ele já é um ressuscitado? Bom, quem faz isso são os adventistas do sétimo dia. Eles ensinam que Moisés já tem um corpo ressurreto, já está no céu, já tem um corpo glorificado. Por que eles se encontram diante dessa doutrina facilmente refutado por um versículo de 1 Coríntios 15? Por que eles, digamos assim, defendem uma heresia tão latente, tão patente, tão clara? Bom, vamos lá. Em Deuteronômio 35:4, você pode pegar a sua Bíblia, Deuteronômio 34, verso 5, está escrito o seguinte: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E aí o que acontece? Lá em Mateus 17, de 1 a 3, diz o texto bíblico: 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com eles. Bom, com ele. E aí complica, né? Por quê? Porque Moisés havia morrido. Se Moisés morreu em Deuteronômio 34, como é que Moisés apareceu em Mateus 17? Então, conclui a teologia adventista que só pode ter uma explicação. Qual é a explicação que eles dão? Moisés ressuscitou. Por quê? Na cosmovisão adventista, na concepção do mundo adventista, não existe vida após a morte do corpo. Na teologia, essa heresia é defendida com um termo técnico, monismo. Monismo é a ideia de que o ser humano só sobrevive com o corpo. Sem o corpo, esse ser humano não existe. Ele é um ser só. Morreu, acabou. Esse é o monismo. Eu, pessoalmente, prefiro as outras duas teorias, a dicotômica e a tricotômica, ou seja, que o homem tem mais de uma parte. O dicotômico ensina que o homem tem uma parte espiritual e uma parte física. O tricotômico ensina que o homem é espírito, alma e corpo, como está em 1 Tessalonicenses 5:23. Então, essa é a visão que eu prefiro acreditar. Uma visão de que o homem tem um ser que tem uma parte física e tem uma parte espiritual. E a Bíblia reflete isso em vários momentos dos textos explicitados de Gênesis e Apocalipse. Os adventistas, no livro Sutileza do Erro, por exemplo, primeira edição, página 272 da Casa Publicadora Brasileira, diz o seguinte: para o cristão, a morte não é mais que um sono. É um momento de silêncio e escuridão. Olha só, num outro momento, o Arnaldo Cristianini, que é foi um apologista adventista, no Sutileza do Erro mesmo, página 255, primeira edição da Casa Publicadora Brasileira, ele fala o seguinte: fosse real, não conteria enredo eivado de ideias pagãs. Eram ideias populares nos dias de Jesus, mas não eram conceitos bíblicos. Do que ele está falando? Ele está falando da ideia da sobrevivência após a morte. Então, ele está dizendo que essa concepção de que o homem sobrevive
após a morte é uma concepção pagã. Pobre adventistas, esses argumentos que eles usam é paupérrimo, né? Mas vamos aceitar essa linha de raciocínio. Bom, então eu poderia dizer, argumentando do outro lado, que a cosmovisão de que o homem desce ao sono ou à inconsciência após a morte também seria pagã. Epicuro, um filósofo grego, vai ensinar no seu epicurismo que a vida é só aqui, acabou, o homem é reduzido a completamente nada. Paulo combateu o epicurismo em vários momentos da sua teologia. Por quê? Porque Paulo sabia que a vida não terminava com a morte e que o homem estaria com Cristo. Filipenses 1, 21 até 23, Paulo deixa claro que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por quê? Ele preferia partir e estar com o Senhor. Se eu sou reduzido à sombra da escuridão, como diz Arnaldo Cristianini, o teólogo adventista, então não há vantagem nisso. Outra coisa, o que eu estou argumentando aqui, se a filosofia grega tem tanto a cosmovisão de vida após a morte da alma, quanto o sono da alma, então o argumento adventista cai por terra. E mais, tanto Sócrates como Platão, eles não defendiam apenas a vida após a morte, mas uma transmigração da alma, coisa que a Bíblia de jeito nenhum defende. Para falar a verdade, essa concepção adventista é muito mais próxima do epicurismo do que do Sócrates e do Platão. Então, o argumento aqui desvanece. Outra coisa, não dá para sustentar a ressurreição de Moisés apenas numa teoria. A Bíblia não diz que Moisés foi ressuscitado. Ponto. Não diz. Você não encontra em lugar nenhum da Bíblia uma linha de raciocínio argumentativa, exegética, dizendo que Moisés ressuscitou. Não, Moisés morreu. Ponto. E o fato é que em Mateus 17, literalmente, textualmente, real, não é figurado não, ele aparece no Monte da Transfiguração falando com Jesus. E aqui em Mateus 17 é importante explicar algo, né, que é interessante e relevante observar. Não foi Moisés e Elias que transfiguraram-se, foi Jesus que se transfigurou. O que o texto mostra é que Jesus foi até Moisés e Elias. Não foram Moisés e Elias que vieram até Jesus. E essa visão do fato foi vista pelos seus apóstolos mais íntimos. Tá? Pedro, Tiago e João tiveram essa visão. Mas o fato é que, primeiro, número 1, Moisés não poderia, de forma nenhuma, ser o primeiro ressurreto. Número 2, Moisés havia categoricamente morrido. Deuteronômio 34:5. E número 3, Moisés apareceu aqui em Mateus 17, de 1 a 3, provando o quê? Que a morte não cessa a existencialidade humana. O ser humano tem um espírito imortal que sobrevive e resiste após a morte. E os adventistas, eu às vezes fico pensando, né, como eles são, às vezes não, muitas vezes, né, desleais. Outro dia, o adventista me citou 1 Timóteo 6,18. Se você quiser pegar lá a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, você que está me acompanhando. Eu vou pegar aqui, porque eu nem ia falar desse texto, mas eles costumam usar, né? 1 Timóteo 6, versículo, deixa eu ver aqui, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, que fala sobre Deus. Aquele que tem, ele só, a imortalidade. Está falando de Deus. Então o adventista falou assim para mim, tá vendo? Só Deus é imortal. Então a alma do homem não sobrevive após a morte. Eu falei, rapaz, eu falei para o adventista, então
complicou tudo. Ele falou, por quê? Eu falei, olha, se só Deus é imortal, então a vida eterna não é real. Porque mesmo vocês acreditam, os adventistas, que Deus vai um dia nos ressuscitar e vamos viver eternamente e imortalmente ao lado de Deus. O homem na eternidade não vai morrer, ele será imortal. Se só Deus, nesse sentido aqui, pode ser imortal, então a gente não será imortal e não vamos viver eternamente com Deus. E aí ele deu uma engasgada, porque o que o texto está falando de 1 Timóteo 6,16 é que somente Deus é Senhor de toda a existencialidade. Ou seja, eu serei, nós somos imortais, não é uma imortalidade que está em mim mesmo, é uma imortalidade que vem de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Ele é o Senhor da imortalidade. Ele é o soberano de todas as coisas. É isso que Paulo está dizendo. Não está dizendo que o homem não vai viver ao lado de Deus na eternidade com a imortalidade, porque se a imortalidade não fosse real, os fatos não nos levariam à conclusão, vamos pensar adventisticamente falando, não nos levariam à conclusão de que nós viveremos eternamente com Deus depois da ressurreição. Então isso não justifica a vida após a morte, ou contradiz a ideia da vida após a morte. Então cai por terra. Olha que os adventistas ainda argumentam, falam sobre essa questão da imortalidade, né? Eles dizem que o homem é reduzido ao silêncio. Arnaldo Cristianini vai reintegrar que o homem é reduzido ao silêncio absoluto. Totalmente ao silêncio. Ou seja, ele está ali como que suspenso numa não existencialidade. Agora, vamos analisar essa questão biblicamente falando. O texto de 1 Coríntios 15, 23 fala, mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Olha, Moisés não poderia ter ressuscitado. Moisés está morto. Então, o que apareceu lá em Mateus 17, de 1 a 3? Foi algo real? Foi. Moisés apareceu. Em vários momentos da Bíblia, nós vamos encontrar a explicação que a pessoa que está morta não está inconsciente. Olha, Lucas 16, do 19 ao 31, Apocalipse 6, do 9 ao 10, Filipenses 1, de 21 a 24, São Mateus, capítulo 10, versículo 28. Então, e aí tem inúmeros textos, eu estou só citando alguns aqui, neotestamentário, para que você possa pesquisar e procurar aí. Em nenhum lugar desses você vai encontrar a Bíblia dizendo que a pessoa que morreu está inconsciente. Muito pelo contrário, ela está consciente. E esse texto de Deuteronômio 34, verso 5, e Mateus 17, de 1 a 3, deixa claramente explícito que um indivíduo está consciente. Com relação a Elias, porque Elias vai aparecer aqui nesse processo, segundo o livro de Reis, capítulo 2, mostra que Elias foi transladado ao céu, ou seja, ele ainda não viu a morte. Tem dois homens na Bíblia que não viram a morte, e Elias é um deles, o outro é Enoque. Enoque andou com Deus e foi tomado. Não fala que ele morreu. Alguns cogitam que, no caso aqui, Enoque e Elias seriam as duas testemunhas lá do Apocalipse. É uma teoria. É possível, tá certo? Mas o fato é que eles não viram a morte. Como vai acontecer com eles, como será procedido em relação à vida deles, eu não sei. Deus o sabe, a Bíblia não revela. E se tem uma coisa que nós não podemos fazer, é inventar coisas que não estão na Bíblia. Se não está na Bíblia, não deve ser crido, ou deve ser conjecturado. Eu até brinco com os meus alunos de teologia,
que suposição demais ou supositório demais não faz bem. E a gente tem que tomar esse cuidado, esse zelo. Muita suposição, muita teorização não leva a lugar nenhum. Como diz alguns teólogos, em questões complexas, o menos é mais. É interessante conjecturarmos menos do que inventarmos história. Olha, está escrito que Moisés morreu. Deuteronômio fala que Moisés morreu. Ponto. Mateus 17 fala que Jesus, na sua transfiguração, falou com esse Moisés que estava morto. O Elias não estava, mas Moisés estava. Então, eu não tenho outra conjectura senão aceitar o que a Bíblia diz, ou seja, o indivíduo, ao morrer, não está inconsciente, está guardado em um determinado lugar, lá em Lucas 16, do 19 ao 31, a Bíblia fala do paraíso, o seio de Abraão, o céu, ou do Hades, lugar de tormento. E de um lado para o outro não há como sair, nem de lá vir falar com os seres humanos. Esse negócio que, eu fui lá no tio fulano e chamou o espírito do meu pai, da minha mãe que morreu. Segundo Jesus Cristo, isso é uma mentira. Por quê? Porque ele disse nesse texto, o próprio Abraão fala nesse texto, que não dá para nenhum morto ir falar com quem está vivo. A pessoa está guardada ou no paraíso, no céu, ou no Hades, no lugar de tormento. Então, amados, como diz o Salmo 42, verso 7, um abismo chama outro abismo. Os adventistas, eles precisam da doutrina do sono da alma desesperadamente para defender qual outra heresia? A heresia do juízo investigativo. Porque a igreja adventista, ela nasce de uma fraude. Qual é a fraude? Que Jesus ia voltar em 1843. Depois mudaram para 1844. Então essa fraude diz o seguinte: Jesus não voltou literalmente, ele saiu do santo lugar no céu e entrou no Santíssimo. Imagine você, o céu, tendo um lugar mais santo que o outro. Mas vamos deixar isso para lá. Você pode ler depois aí o artigo do pastor Nathanael Rinaldi sobre juízo investigativo. Mas só como conjectura rápida, para terminar aqui o tema desse momento de programa. Então, quando você pensa, né, que Jesus saiu de um lugar, foi para o outro, e aí Jesus está fazendo o que para o adventismo? Ele está pegando os livros para ver quem foi ou não foi salvo. Vendo lá quem que ele vai levar para o céu, lendo os livros, né, da vida das pessoas. Lá no livro do Grande Conflito, Ellen White fala que aprova-se nomes, reprova-se nomes. Então Deus está vendo ainda, Jesus está vendo ainda quem vai ser salvo. E ele começou a fazer o juízo investigativo em 1844. O juízo investigativo a gente chama na teologia de soteriologia incompleta, salvação incompleta, porque na concepção adventista, só depois da análise de Jesus nos livros é que vai ver quem foi e quem não foi salvo. Olha que absurdo, a onisciência de Cristo é zero, ele não sabe quem foi salvo, tem que ler os livros. Então o que acontece? Se você morre e vai para o paraíso, ou se você morre e vai para o lugar de tormento, o seu destino eterno já está definido, segundo a Bíblia. Ou você vai para o céu, que é o paraíso, o seio de Abraão, ou você vai para o Hades, para o lugar de tormento. Se o seu destino eterno está definido, se você crê nessa doutrina, como é que você vai aceitar a doutrina do juízo investigativo que tem alguém lendo algum livro, para ver se você vai ser salvo? Então Jesus, em 1844, está operando em uma atividade inútil, porque se o indivíduo já está no céu e não tem como ele sair dali, porque o próprio Abraão falou lá em Lucas 16, 19 ao 31. Se o indivíduo está no tormento e não tem como ele sair dali, Jesus está lendo os livros para quê? Ou seja, a doutrina do juízo investigativo cai por terra. Salmo 42, verso 7. Um abismo chama outro abismo. Então, para defender uma heresia, os adventistas acabam criando outras várias, e é por isso que nós lamentamos, porque os adventistas não estão firmados na palavra de Deus, estão firmados na mentira de Ellen Goldwhite. Eles são obrigados a aceitar o engodo, são obrigados a viver uma mentira, por causa de ter que defender um falso profeta.
Eu aconselho você, meu amado ouvinte, meu amado telespectador, meu amado seguidor nosso aqui do nosso canal do YouTube, fique com a Bíblia. Aceite a verdade de Deus que está escrita na Bíblia, não a conjectura humana, não a conjectura de um falso profeta. Tá bom? Qualquer dúvida, escreva para nós, cacp@cacp.org.br. É um prazer estar com esse programa no ar, programa Consultando a Bíblia, um projeto do nosso pastor falecido em 24 de fevereiro desse ano de 2016. Mas nós estamos continuando esse projeto e a cada 2, 3 dias nós estaremos fazendo alguém falou para mim que chama podcast. Nós estaremos fazendo um podcast respondendo perguntas sobre estas questões, tá? Muitas dessas respostas também estão no site do CACP. Por exemplo, esse programa eu fiz usando 2 artigos do site do CACP. Um dos artigos é Jesus ou Moisés? Quem é as primícias dos mortos? E o outro artigo é Sono da alma e sua importância aos adventistas, do pastor Nathanael Rinaldi. Um é um artigo meu, que eu escrevi sobre Jesus ou Moisés, quem é as primícias dos mortos, ou Sono da alma e sua importância aos adventistas, escrito pelo pastor Nathanael Rinaldi. Então, de 2 artigos escritos, nós fizemos um programa, um podcast, no programa aqui Consultando a Bíblia, tá bom? Deus abençoe você e olha, escreva cacp@cacp.org.br. Fale conosco, tá bom? Entre em contato conosco. Forte abraço. Um abraço também para o pastor Edson Miranda, lá da Igreja Evangélica da Paz. Também ao pastor Nathanael Rinaldi Filho, que também colabora conosco aqui neste programa. Um abraço a todos, Deus abençoe vocês e até a próxima. Fiquem com Deus. CACP, fazendo pela verdade o que as seitas fazem pela mentira.